A prescrição, ela atinge diretamente o direito de punir do Estado. O Estado é o único titular do jus puniendi, do direito de punir. E o Estado, ele tem que exercer o seu direito de punir durante um prazo fixado por lei. Se ele não exercer esse direito de punir durante aquele prazo estabelecido por lei, ocorre a perda do direito de prescrição, do direito de punir, que é justamente a prescrição. Então, hoje eu vou tratar de algumas situações excepcionais de crimes imprescritíveis e vamos aprofundar um pouco esse tema. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então, vejam, o raciocínio é esse. Nós temos, com a ocorrência de um crime, com a consumação de um crime, surge para o Estado o direito de punir. Esse direito de punir, na verdade, ele tem dois momentos. Ele surge em abstrato, com o aparecimento da lei que cria uma figura criminosa. Então, nós temos o direito de punir em abstrato, que ele surge com a lei. A partir do momento que tem uma lei que caracteriza o homicídio como um crime, publicada a lei, com a entrada em vigor dessa lei, o Estado passa a ter o direito de punir, em abstrato, qualquer pessoa que venha cometer esse crime estabelecido pela lei, o crime de homicídio, né? Nesse exemplo nosso. Agora, a partir do momento que A atira e mata B, esse direito de punir do Estado, ele passa a existir em concreto. O direito de punir do Estado passa a existir em face de A, que é o homicida. Agora, o Estado tem que exercer esse direito de punir durante um prazo legal fixado por lei. E lá no artigo 109 do Código Penal, nós temos uma tabela estabelecendo os prazos que o Estado tem para exercer o seu direito de punir. Se o Estado não observa esses prazos, ocorrerá o que se chama de prescrição. E a prescrição ela pode se dar em dois momentos. Ela pode se dar até a sentença penal condenatória transitada em julgado ou após a sentença penal condenatória transitada em julgado. Se ela ocorrer até a sentença penal condenatória transitada em julgado, eu estou falando de prescrição da pretensão punitiva. Se ela ocorrer após, eu estou falando de prescrição da pretensão executória. Então vejam que o Estado ele tem o direito de punir, mas ele não tem o direito de punir ad eternum. Ele tem um prazo para exercer o seu direito de punir. E se ele não exerce o direito de punir dentro desse prazo fixado em lei, há uma sanção ao Estado em razão da sua negligência. O Estado foi negligente, não observou a lei e, portanto, este direito que o Estado tinha, que era o direito de punir, o Estado perde esse direito e isso é o que nós chamamos de prescrição. Então, a prescrição é isso, é a perda do direito de punir do Estado ou a perda de executar a pena imposta. Agora, a regra que se estabelece é essa. O Estado tem o direito de punir, mas o Estado tem o dever de punir durante um certo lapso de tempo, durante um prazo legal. Se o Estado não exercer o seu direito de punir durante esse prazo legal, ele perde esse direito de punir. Essa é a regra. Então eu posso afirmar tranquilamente que, em regra, os crimes são prescritíveis. Essa é a regra. Excepcionalmente, nós temos duas situações previstas na Constituição, no artigo 5º, inciso 42 e 5º, inciso 44, que trazem duas hipóteses de crimes imprescritíveis. E essas hipóteses, elas são tão importantes que a Constituição faz essas exceções de forma expressa, porque a regra é que os crimes são prescritíveis. Quando a Constituição traz uma exceção, ela faz a exceção de maneira expressa. E aí nós temos no artigo 5º, inciso 42, a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 42 da Constituição. A prática do racismo
constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, nós podemos chegar à conclusão que o racismo é um crime imprescritível. E nós temos no artigo 44, artigo 5º, inciso 44, uma outra exceção prevista pela Constituição, que diz assim: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então, essa atuação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou o Estado Democrático é também um crime imprescritível. Então, são só esses dois os crimes imprescritíveis. A pergunta que eu trago aqui na aula de hoje é a seguinte. Então, nós temos o racismo como imprescritível e temos também, no artigo 5º, 44, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou contra o Estado Democrático. Então, esses são os crimes imprescritíveis. E vejam que, como são situações excepcionais, há uma previsão expressa na Constituição. Agora, a questão que eu coloco para você é: pode, a partir dessa previsão constitucional, ou dessas previsões aí, né, nesses dois incisos, pode uma lei infraconstitucional dizer que um determinado crime passou a ser imprescritível? Pode o legislador infraconstitucional dizer agora que um crime passou a ser imprescritível? A doutrina pouco comenta a respeito disso, mas eu encontrei alguns autores e posso dizer para vocês que na ordem doutrinária, entre os doutrinadores, há uma controvérsia entre os doutrinadores. Uns que entendem que a lei infraconstitucional pode fazer a previsão de crimes imprescritíveis além desses previstos na Constituição, por entenderem que a Constituição não proíbe essa previsão legal, e outros autores que entendem que não, que a lei infraconstitucional não pode fazer essa previsão, porque isso seria uma restrição à liberdade individual, e essa restrição à liberdade individual só poderia vir através do poder constituinte originário. Então, nós temos aqui dois grupos de autores, né? Uma controvérsia doutrinária. Nós temos aqueles que entendem que a lei infraconstitucional pode prever crimes imprescritíveis. Nós temos dois autores que não são muito conhecidos no Brasil, né? Que é o Ney Fayet Júnior e Marta Ferreira. A Marta Ferreira, ela tem um livro interessante que chama Imprescritibilidade Penal. É um livro de 2004 e na página 85 ela afirma que a lei infraconstitucional sim pode prever criar crimes imprescritíveis, porque a ordem constitucional não faz essa proibição expressa. Então esses dois autores entendem que uma lei infraconstitucional pode sim criar novos crimes imprescritíveis. Na outra ponta da corrente doutrinária, entendendo que não pode, porque isso é uma restrição ao direito individual e essa restrição só poderia vir por manifestação do poder constituinte originário, nós temos o João Paulo Orsini Martinelli e Leonardo Smith de Bem, no livro Lições Fundamentais de Direito Penal. Então nós temos esses dois grupos de autores e aí há uma controvérsia doutrinária. Uma outra discussão que também surge é se os crimes contra a humanidade são prescritíveis ou imprescritíveis. Porque vejam, nessas duas exceções, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, não há a previsão como crime imprescritível os crimes contra a humanidade. E aí surge essa discussão. Os crimes contra a humanidade são prescritíveis ou são imprescritíveis? Por que surge essa discussão? Nós temos o Estatuto de Roma, e o Estatuto de Roma, ele criou o Tribunal Penal Internacional.
E a Constituição da República do Brasil, no artigo 5º, parágrafo 4º, ela aceita o Tribunal Penal Internacional. E o Estatuto de Roma prevê no seu artigo 29 os crimes contra a humanidade como um crime imprescritível. Daí surge a pergunta, ora, se a Constituição, no artigo 5º, parágrafo 4º, adota o Tribunal Penal Internacional, e se o Estatuto de Roma foi quem criou o Tribunal Penal Internacional, e se o Estatuto de Roma, no seu artigo 29, diz que os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis, eu poderia chegar à conclusão que os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis também, ou seja, seria uma terceira linha de crimes imprescritíveis aqui. Nós teríamos agora, então, como crimes imprescritíveis o racismo, a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, e agora os crimes contra a humanidade. Aqui também há uma controvérsia doutrinária. Há autores que entendem que sim, que o Estatuto de Roma foi adotado no Brasil e agora os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis, e há autores que dizem que não, que embora o artigo 5º, parágrafo 4º tenha instituído o Tribunal Penal Internacional, adotando-se aqui o Estatuto de Roma, não significa dizer que os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis. E aí nós temos duas classes também de autores. Nós temos, entre os que entendem que agora os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis, nós podemos ressaltar esse mesmo autor aqui, o autor Fayette Júnior. Ele entende que os crimes contra a humanidade agora também são crimes imprescritíveis. E nós temos, entre a segunda corrente de doutrinador, que entende que não há por que afirmar que os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis, porque, na verdade, essa imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade só vale quando esses crimes forem julgados pelo Tribunal Penal Internacional, não valendo aqui no âmbito interno do direito brasileiro. Nessa segunda corrente, nós temos a Ana Flávia Veloso, e nós temos também um autor chamado Fauzi Choukir. Esses dois autores entendem que essa imprescritibilidade só vale quando o crime contra a humanidade for julgado pelo Tribunal Penal Internacional e não quando for julgado no âmbito interno do direito brasileiro. Então vejam que são duas controvérsias importantes que a gente precisa estar atento, porque muitas vezes pode cair na prova. Primeiro, entender que a regra é a prescritibilidade. Excepcionalmente, a Constituição, no artigo 5º, incisos 42 e 44, prevê duas situações de imprescritibilidade que envolve o racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e contra o Estado Democrático de Direito. São só essas duas situações previstas na Constituição brasileira. E há uma outra discussão que envolve crimes contra a humanidade. Se os crimes contra a humanidade são prescritíveis ou imprescritíveis. Há quem entenda que são imprescritíveis, porque o Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional e, levando-se em consideração que o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição prevê o Tribunal Penal Internacional, há quem entenda, então, que os crimes contra a humanidade também são imprescritíveis, porque o Estatuto de Roma, no artigo 29, diz que os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis. E há quem entenda que não, que são crimes prescritíveis. Os crimes contra a humanidade só serão imprescritíveis quando julgados pelo Tribunal Penal Internacional, mas não quando julgados aqui no âmbito do direito penal brasileiro. E há ainda uma discussão a respeito de se pode uma lei infraconstitucional ampliar esse rol de crimes imprescritíveis, ou se pode ou se não pode. Há quem entenda que pode ser ampliado esse rol de crimes imprescritíveis por uma lei infraconstitucional. Por quê? Porque a Constituição não faz essa proibição de maneira expressa,
ela diz quais são os 2 crimes imprescritíveis e não proíbe que seja ampliado esse rol de crimes imprescritíveis. E há quem entenda que não pode haver essa previsão por lei infraconstitucional, porque considerar um crime imprescritível uma restrição a um direito fundamental, a uma liberdade fundamental, e isso só poderia vir através de uma expressão do poder constituinte originário. É um assunto importante que você precisa estar atento. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se estiver gostando dos vídeos que a gente está colocando no canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, partilhar o vídeo com os amigos, para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.